Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive e este é o programa Posso Crer no Amanhã. Isso é um programa evangélico, cristão, que tem o suporte, o apoio de uma igreja, de um povo, o povo da Cristo Vive. E nós estamos aqui com um foco. Este ministério cumpre a grande comissão. Não estamos aqui mercadejando a palavra, nem fazendo comércio de voz, diz a palavra de Pedro. Estamos aqui por um chamado espiritual muito importante. Vivemos um caos na nossa sociedade. Eu não sou um pregador do caos, eu sou um pregador resgatador das verdades do Evangelho. Então, o propósito deste programa é acender em seu coração o fogo de Deus, é despertar em sua vida algo que lhe leve aos caminhos eternos de Jesus, é criar em você uma expectativa boa para que você não seja um derrotado, não seja vítima da nossa sociedade, mas tenha um coração de campeão. Como se vive como um coração de campeão? Quando você vive uma vida espiritual forte. Quando você é determinado, quando você tem atitudes bíblicas, quando você entende que viver a vida cristã é viver, em síntese, os planos que Deus tem perfeitos para a nossa vida. Eu lhe falo com consciência, eu lhe falo com segurança, ex cátedra, porque eu estou nesta vida espiritual, nestes caminhos de Deus há 42 anos. Há 38 anos que fui consagrado ao santo ministério. E eu sou testemunha que Deus é fiel. Eu sou testemunha de que Deus é realmente um Deus fiel. E que os seus planos, os seus caminhos são de absoluta perfeição. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz: Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor está dizendo que Ele tem pensamentos, Ele tem planos, Ele tem projetos e nenhum deles é do mal. Ou seja, não espere algo mal da parte de Deus ou mal da parte de Deus. Quando você lhe pede pão, Ele não te atira pedras. Quando você vai ao Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor Jesus Cristo, eu quero peixe, Ele não te dá uma serpente, Ele te dá peixe. Esses são os caminhos de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz assim, 2 versículos que eu amo também, diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, eu gosto de me lançar sobre a palavra, porque os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, as promessas de Deus, são sempre muito além daquilo que o ser humano pode imaginar. Isaías também disse, Paulo disse, repetiu, dizendo, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem sobre aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu lhe digo, eu nunca imaginei na vida que Deus me levantaria para ser um profeta para as nações, um apóstolo da revelação da graça de Deus. Esses são os planos de Deus. Eu me recordo há 38 anos, quando eu fui consagrado ao ministério, o meu sonho era ser pastor de uma capelinha, que tivesse um órgãozinho de pedais, fosse lá metido no meio do mato, lá na Serra de Friburgo. E Deus tinha algo de campeão para a minha vida. Deus tinha algo tão poderoso, tão além daquilo que eu podia imaginar. E claro, este é um processo. As coisas não acontecem overnight, de um dia para a noite, noite para o dia. Este é uma carreira. Olha como é que disse o apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Hebreus no capítulo 12. Este é um versículo que você tem que guardar. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quer dizer que isto não é uma coisa que depende da minha decisão, da minha vontade, é uma carreira que me foi proposta por Deus, com os pensamentos muito mais altos do que os meus e os caminhos muito mais altos do que os meus caminhos. Você tem que aprender a correr a carreira que te foi proposta por Deus com perseverança. Porque eu sei que muita gente começa e desiste, é próprio do ser humano. Fracassar é próprio do ser humano. Também vencer é próprio do ser, depende da decisão e da atitude que eu tenho na vida. Então, eu disse ontem, volto a repetir, nós tivemos um privilégio aqui na nossa cidade, no nosso país, que é o desejo de todas as nações do mundo, que é hospedarem os Jogos Olímpicos. O ano passado, nós vimos os maiores campeões do mundo ganhando aqui dentro do nosso quintal. Infelizmente não houve legado, o país passa por convulsões muito grandes, as pessoas até se esqueceram disso, até foi motivo de chacota para muita gente. Mas eu vi campeões, pessoas que gastaram 4, 5, 6, 10 anos se preparando para aquele momento. Eles construíram a sua vida. Nós, na vida espiritual, também temos que aprender a construir os músculos espirituais. E leva tempo. Não pense que uma pessoa consegue levantar 180 quilos, chegando hoje a uma academia e levanta. Ele vai de degrau em degrau, até que chega a ser um campeão. Nada acontece da noite para o dia. É persistência, é dedicação, é ler a Bíblia, é orar, é a vida do reino, é o envolvimento com a obra do Senhor, é o testemunho a quem cruza com os nossos caminhos. Eu me recordo, há muitos anos atrás, quando após a minha consagração ao ministério pastoral,
eu participava de uma igreja cujo líder foi o maior líder, talvez um dos grandes líderes do mundo, o bispo Roberto McAllister. E nós estávamos os dois sentados em Roma, na principal avenida, conversando, e ele me disse: Miguel Ângelo, se eu fosse você, com a idade que você tem, com a unção de Deus que está na tua vida, o seu filho que eu queria ter espiritual, você é um homem dedicado, você é uma pessoa que se empenha, que tem atitude. Se eu fosse você, aceitaria o desafio de ganharmos o Brasil, de entrarmos em televisão, de construirmos uma catedral na Barra. Estávamos ali criando uma visão espiritual que, por um desígnio de Deus, de forma distinta, eu realizei na minha vida. Eu construí uma catedral, eu vou construir uma em Portugal, eu vou construir uma na minha terra em África, em Angola, eu vou construir uma na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Deus ainda me disse: Miguel, você tem 64 anos, você tem uma longa jornada pela frente, uma muito longa. Agora, o que me fez chegar aqui? Eu ter entendido que eu estava neste caminho por determinação e soberania de Deus, e era uma carreira que me estava sendo proposta. Eu poderia ser piloto de avião, médico cirurgião, um advogado criminalista. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu fui convidado por um grupo de desembargadores, porque todo mundo via a capacidade, a determinação. Todos os júris que eu fiz, todos eu ganhei, para a glória do Senhor. É sabedoria dos céus, é determinação. Então, eu comecei a ver que se eu fosse um homem de visão, de perseverança, que não desfocasse a minha vida, que olhasse firmemente para o autor e consumador da fé, eu veria Deus agir em todas as áreas da minha vida. Passaram-se tantos anos. E tudo é uma verdade, amado. Eu sou testemunha. Deus é fiel. E lhe digo mais, a palavra de Deus é fiel. E quando você começa a ouvir esta palavra é uma semente que vai sendo semeada no coração de terra fértil. Ela vai germinando, ela vai manifestando a fé. A fé é tudo o que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa. Sabe aquele grande nadador, Michael Phelps, que ganhou um monte de medalhas aqui no Brasil, todo mundo aplaudiu. Esse homem, desde criança, ele viveu talvez mais tempo dentro da água do que fora da água. E aos 30 e poucos anos de idade, ele ainda teve a capacidade de ganhar 5 medalhas de ouro e uma de prata. Quanta persistência! É verdade que no meio do percurso ele teve alguns precalços, saiu, voltou, se perdeu em alguma área, mas o foco da vida dele era a persistência. Voltou para ganhar. Ele tinha coração de campeão. Porque eu me recordo de nadadores brasileiros que foram entrevistados e o jornalista perguntava: e aí, você espera chegar entre os 3 primeiros? Ele falou: não, se eu chegar em 5º já é bom. Então, chegou em 6º ou 7º, não tinha coração de campeão, não tinha foco de vitória, não tinha fé poderosa. João, em 1 João 5,4, olha Davi, coloca aqui: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então diz que a fé vence o mundo. A fé vence o mundo. Quer dizer que quando você tem fé, você tem coração de campeão. Paulo explica isto em 1 Coríntios. Olha que lindos os assuntos que Deus está levantando aqui durante esta semana. Olha lá. 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz assim:
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta que em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro eu, não sem meta. Luto, não como que desferindo golpes no ar. Então, Paulo está dizendo aqui algumas coisas importantes. Primeiro, você tem que ter domínio. O atleta tem que ter domínio. O atleta não pode ficar noite sem dormir, come gordura, come pizza e Coca-Cola e batata Ruff. Não. Ele tem que se dominar na questão da comida, na questão do repouso, na questão da persistência. O atleta se domina, porque ele sabe, todo mundo entra na corrida, um ganha. Então, se eu não entro nesta corrida com este foco de ganhar, de vencer, eu vou perder. É correr sem meta. E ele diz, é como desferir golpes no ar. Então, eu queria lhe encorajar, meu amado. Nós não estamos aqui frente a frente por um acaso. Você tem que começar a definir, eu quero uma vida espiritual. Eu redefino a minha vida, eu rompo com o mundo, com esses valores que fazem mal. Eu entro dentro dos planos de Deus, eu aceito os projetos, a carreira que me está sendo proposta, porque a carreira é proposta por Deus. E se eu viver desferindo golpes no ar, significa o quê? Uma vida sem impacto, uma vida sem visão espiritual. Os americanos dizem com razão, this is waste of time, é perder tempo. Então nós temos que viver a palavra, nós temos que praticar a palavra. Paulo ensina a não desferir golpes no ar, e Tiago diz isto em Tiago 1, olha lá, Tiago 1, 22, olha que palavra perfeita. Tornando-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago está dizendo, viva a palavra, pratica a palavra. Você vai se surpreender como é que esta palavra não volta vazia. Deus vela para que ela se cumpra. E é preciso crescimento. Vida espiritual é crescimento na graça e no conhecimento. Em 2 de Pedro, Pedro fala isso. 2 de Pedro diz assim, 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É preciso crescimento. Então, meu amado, não desfira golpes no ar. Não fique perdendo tempo. Você precisa de mergulhar na vida espiritual. Pastor, mas eu estou lhe ouvindo, eu estou aqui dentro do meu gabinete, ou eu estou dentro do meu quarto, ou estou num hotel, ou, sabe, eu costumo ouvir o Senhor, mas eu fico escondido, eu não quero que ninguém saiba. Imagina a minha posição social, se alguém souber que eu estou dando ouvidos a Deus. Ouça, meu amado, a ovelha, e só a ovelha, tem ouvidos, tem tímpano ovelino para ouvir a voz de Deus. Tem tanta voz maligna no nosso país, tanta voz desafiadora para o mal, tantos caminhos errados, tanta gente desferindo golpes no ar, sem impacto de vida. Você não pode pensar no que o seu vizinho, o seu amigo lhe diz. Você pode ter um status quo grande, grandioso na sociedade, você pode ser classe A do A, não importa. Diante de Deus, todos somos iguais, amado. Todos nós um dia vamos prestar contas a Deus, todos nós um dia vamos para baixo da terra. Então não adianta a pessoa se achar a fina flor do abacateiro, o último biscoito do pacote. Viver empavonado, amado, tudo passa. Tudo passa. Os grandes deste país e os grandes em todos os países, os grandes nomes da história, todos eles estão debaixo da terra. Você quer perder mais um segundo na vida, desferindo golpes no ar? Ou você quer correr com metas? Ou você quer ser um homem de fé e vencer a vida? Você precisa definir hoje.
ter uma vida espiritual, ser um campeão, ou se entregar a este mundo e ser uma vítima e um derrotado. Eu lhe aconselho, eu lhe encorajo a que você hoje diga: Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui. Usa-me, eu me rendo. Paulo disse com razão: sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Amados, sem a graça não se vive. É desferir golpes no ar. É vida sem impacto, é vida sem sucesso, é vida de perdedor. Creia, renda-se, chegou o teu dia. Nada de ficar aí com o negócio de carta de tarô, rezando o terço, consultando a cigana, o mapa astral. Você está se enterrando fundo no lamaçal do demônio. Você tem que se erguer, olhar e dizer: a minha vida é valorosa. Eu nasci para ser um campeão, uma campeã da fé. Amém? Graças a Deus. Muito bem, hoje é terça-feira. Se você me ouve pela Bandeirantes pela manhã, 10 horas da manhã temos escola bíblica com o Bispo Daniel. E amanhã, 7h30 da noite, uma grande e poderosa noite da família. Todas as quartas às 7h30 da noite e domingos pela manhã, 9 da manhã, estamos dedicando a vida da igreja à família. Pela primeira vez na história do Evangelho, uma igreja recebe uma profecia para viver um ano inteiro dedicado à família, até que todos vejam que somos famílias benditas do Senhor. Você ama a sua família? Você quer bem a sua família? Então você tem que viver o padrão Bíblia na sua família, os preceitos de Deus na sua família. Se você não vive a família bíblica, você pode ter um aglomerado de pessoas, mas você não tem um lar verdadeiro, uma família verdadeira com os conceitos que realmente fazem ser uma família bendita. Você precisa estar conosco, ouvir Deus, praticar a palavra, ser um homem de Deus conforme os ensinamentos bíblicos, ser uma mulher de Deus. Olha, quando uma mulher ama de verdade, se constitui uma família. Quando um homem ama de verdade, ele é o provedor e o protetor da família. É isso que a Bíblia diz e é isso que ajuda a viver a plenitude de Deus. Venha estar conosco. O endereço da nossa catedral é Rua Maricá, 320, no bairro Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, é próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Nosso telefone, 30 17 90 90. Ligue para nós, uma das nossas bispas vai cuidar da sua vida. Amém? Estamos nos aproximando do final do programa. Minha gratidão, você sabe, a minha gratidão sempre ao Senhor Jesus Cristo por fazer de mim um instrumento da sua glória. A minha equipe de televisão, que tão harmoniosamente há anos trabalha comigo diante das câmeras e por trás das câmeras. E ao povo da Igreja Cristo Vive, que segue este apostolado, ama a verdade e dá o suporte com o fruto do seu trabalho, o seu sacrifício de vida, para que a igreja cumpra os planos de Deus de pregar o Evangelho a toda a criatura. A minha gratidão em nome de Jesus. E amanhã nós voltamos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, é meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, governo da igreja, juntos nós dizemos: você tem um chamado, você tem um coração de campeão. Graça e paz. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer.
conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, Quero levantar as minhas mãos. só as mulheres, vamos lá. Quero louvar, só as senhoras, só as senhoras. Que lindo. Vamos ouvir agora só os varões, vamos lá, homens. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar. Ó, os homens tá mais bonito, hein? Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar As aves do céu, as aves do céu, elas cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Sou predestinado em amor, eu sou mais que vencedor. Fui eleito por Deus, eu sou um abençoado. Fomos salvos pela graça e então posso crer no amanhã. Programa Posso Crer no Amanhã.